Eu sou Sebastião Pereira Martins e faço parte da história da SBMAC. Eu nasci em Tanabi, uma cidade bastante agradável do ponto de vista de convivência com as pessoas e tal. Os meus pais eram pessoas simples, tá? De quase nenhuma escolaridade, e eu entendia que eles não tinham condição de me criar muitas condições de estudo, de fora dali. Por sorte, o meu pai acabou me colocando meio período para trabalhar num cartório. De manhã eu ia para o grupo, depois ginásio. Com 12 anos ele me pôs num cartório para ficar lá. Ele dizia assim, para você não ficar na rua. No colegial, o pessoal da Faculdade de Engenharia da USP de São Carlos veio, quando eu estava no primeiro ano, que era o chamado colegial, fazer uma divulgação do curso de engenharia. Tá? E tinha um folhetinho que tinha uma foto de um prédio que ainda existe lá em São Carlos, que é o prédio da engenharia, um prédio acho que de 4 ou 5 andares. E aquilo me empolgou, né? E eu gostava da parte de trabalhar, olhar assim, o pessoal fazer trabalho de engenharia, etc. Então, eu pus na cabeça, eu vou fazer engenharia civil. Quando chegou outubro do terceiro ano, o jornal oficial do Estado, que o cartório assinava, que era o Diário Oficial do Estado de São Paulo, na primeira página apareceu uma manchete: criado o curso de matemática na FAF em Rio Preto. A FAF era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Aí eu vim a Rio Preto, fui ver como é que era a história desse curso. Me disseram que o curso ia começar final de março, porque estava sendo estruturado, organizado, ia ter o vestibular um pouco atrasado, e que ia ter um vestibular intensivo pelo diretório acadêmico. Eu fui lá, me inscrevi no vestibular, nesse curso preparatório intensivo, 2 meses, janeiro, fevereiro, março eu fiz o exame vestibular, fui aprovado, certo? E comecei o curso, tá? Em março de 1968. No segundo ano do meu curso de matemática, por transferência do curso de Araraquara para Rio Preto, eu conheci a Aldenice, com quem a gente começou a se relacionar em termos de namoro e tal, e acabei me casando em 74 e estamos juntos até hoje. Tá? No próximo ano a gente completa 50 anos de casado. Terminado o curso de graduação, a gente foi fazer um curso de férias no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, o IMPA, que era a referência maior em matemática no Brasil. O diretor da faculdade, que era o professor que tinha instalado o curso lá e que trabalhou com a gente, foi professor nosso e era o coordenador do curso de matemática lá em Rio Preto, nos visitou num fim de semana lá e falou: olha, eu vim aqui fazer um convite para 3 de vocês, que era eu e mais 2 colegas. Eu gostaria que vocês fossem ajudar no curso trabalhando como docente. Que, na verdade, a gente tinha um projeto de ir para o Rio, mas de repente a própria faculdade, o diretor da faculdade, precisava muito de profissionais para trabalhar no curso. Tá? No interior de São Paulo não existia. Naquela época, a gente tinha cursos de matemática mantidos pelo Estado de São Paulo em Rio Claro, Araraquara e Presidente Prudente. Tinha a USP e tinha a Unicamp, que já existiam formalmente. E mais, eu sei que vocês estavam pensando em ficar aqui e fazer mestrado aqui no IMPA e tal, mas eu já conversei com o pessoal da USP lá em São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas, e existe possibilidade de vocês fazerem o mestrado lá. Tá? Aí aquilo nos chamou assim a atenção e empolgou. Né? Vamos voltar para casa, vamos ganhar um salário, porque ele estava lá como um bolsista eventual, né, daquele período de verão, sem uma certeza de uma bolsa para mestrado, e vamos tentar fazer o curso em São Carlos. Eu conheci o professor Odelar Leite Linhares, que trabalhava na parte de análise numérica, álgebra linear numérica, um pouco de equações diferenciais e tal. E acabei me interessando por essa área de análise numérica para mestrado. Terminado o mestrado, a gente começou a fazer créditos para doutorado lá na USP, com uma expectativa de trabalhar numa linha de pesquisa dentro da análise numérica com o professor Maqui, que era um visitante lá, mas visitante por períodos curtos. Só que nesses 2 anos ele não voltou, a gente terminou os créditos e ficou sem ter como continuar o processo. Tá? Por uma coisa assim meio
acaso, um certo dia apareceu lá na FAF o professor Peter Albert, que era um docente da Universidade de Dortmund, na Alemanha, e que estava como um visitante nos mesmos moldes do Maqui, na PUC do Rio de Janeiro, no departamento de informática. E ele estava visitando para conhecer o que existia de matemática aplicada tal, a nível do estado de São Paulo. Por alguma razão ele ficou sabendo que tinha algumas pessoas em Rio Preto e quis ir lá e conhecer. E conversando com ele, ele acabou nos convidando, a mim e ao Denise, para fazer o doutorado na PUC do Rio, sob orientação dele. Quando eu estava em São Carlos, convivendo com o professor Delar, nos anos de 74, 75, 76, ele falava com a gente da necessidade de abrir um pouco mais de espaço a nível de fomento à pesquisa tal, junto aos órgãos, por uma sociedade que não fosse só a SBMAC, a SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e que ele achava que tinha espaço para a criação de uma outra sociedade, que seria a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Em 77, no primeiro semestre, ele fez um levantamento, buscando nas universidades do Brasil o potencial de pessoas trabalhando em matemática computacional, apresentou esses números no Congresso da SBPC em julho, que foi em Fortaleza, e estimulou o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, no caso eram o Leônidas Barroso e o Newton Ribeiro dos Santos, a organizar um encontro, que foi o primeiro simpósio nacional de cálculo numérico, que foi final de outubro e comecinho de novembro de 1977. Nesse simpósio, na Assembleia, foi aprovada a criação da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional e, ao mesmo tempo, criado uma comissão por pessoas que estavam próximas ou em São Carlos, para facilitar de uma forma operacional a elaboração do estatuto, de um anteprojeto. Eu participei, então, da criação da faculdade, da sociedade, participei da criação da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, sendo o sócio número 5 dessa sociedade na criação, e fui indicado como um dos 4 membros que foram trabalhar no anteprojeto. Esse anteprojeto, no ano seguinte, o professor Delar organizou o segundo simpósio de cálculo numérico em São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas. Nesse simpósio foi apresentado na Assembleia e aprovado o estatuto e eleita a primeira diretoria, presidida pelo professor Delar. Com o passar dos anos, a gente viu que foi acertada essa decisão, que a criação da sociedade ela ajudou o fomento de muitas pessoas na área de matemática computacional, as linhas de matemática aplicada, e hoje ela tem o potencial que ela tem, certo? Depois da criação, eu continuei trabalhando assim, pensando em ajudar a sociedade no que eu pudesse. Na gestão da sociedade, que teve como presidente o professor Ricardo Kubruzzi, eu fui durante todo o mandato dele primeiro secretário, participei e ajudei na organização de 2 CNMACs e continuei como sócio, participando ativamente das CNMACs e de reuniões regionais, organizando reuniões regionais, etc., até quando eu me aposentei na universidade em 2002. E hoje eu vejo assim, que a sociedade, embora eu esteja fora dela já há 20 anos, né, como sócio, como participante efetivo, mas eu gosto da sociedade, sempre gostei e acompanho um pouco. De vez em quando eu entro lá no site da sociedade para dar uma olhadinha e vejo que muita coisa interessante está sendo feita, certo? Na sociedade, de uma forma mais moderna, mais atualizada e viabilizando cada vez mais o espaço para essa sociedade, que eu acho que hoje não é mais inquestionável a importância da sociedade. Eles foram criando condições para que a sociedade fosse sendo aceita na comunidade científica e viabilizando de uma forma assim, porque na pesquisa, no ensino e pesquisa, se você não tiver o apoio de órgãos de fomento, você não evolui. Com a criação da sociedade, foi abrindo espaço na CAPES e no CNPq, em Brasília. Tá? Então isso foi viabilizando o surgimento de novos trabalhos, novos pesquisadores, reconhecimento de novos resultados, e a sociedade foi crescendo. Tá? E embora eu diga assim que a política faz parte do ser humano, mas felizmente a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, ela acabou saindo um pouco disso e crescendo. E se você olhar hoje
quem foram os presidentes da SBMAC, só para dar uma referência, você vai ver que tem pessoas de várias regiões do Brasil. Eu vou contar aqui uma história que o professor Martins contou na gravação dele. Quando a gente foi para participar do primeiro simpósio lá em Minas Gerais, ele não foi o único privilegiado. Eu e outros também fomos hospedados lá nos alojamentos da universidade, do estádio Mineirão. E eu nunca vi um exército de pernilongos tão grande como teve lá. Tá? Então foi uma experiência incrível de tentar sobreviver aquela noite. Nós não tínhamos um saco de dormir, mas cada um fez da sua coberta um saco de dormir para poder passar a noite ali, certo? Então assim, essa é uma experiência que eu acho que faz parte. Veja como é que as pessoas acreditavam que aquela sociedade tinha que surgir. A minha sensação é de dever cumprido, no sentido de que a gente criou um sonho, que na verdade esse sonho foi estimulado pelo professor Odelar, a gente encampou o sonho, agregou todo o nosso esforço a isso e a sociedade saiu. A partir daí, você começa a ver pessoas mais novas vindo para a sociedade como associados. Então, por exemplo, lá do nosso curso de matemática, eu posso elencar aqui mais de uns 20 ou mais pessoas que passaram a ser associados depois de formados. A gente encaminhava bem os alunos para programas de mestrado. Então, isso tudo me dá assim, uma satisfação e uma sensação de que a matemática tem um pouco do meu sangue, meu DNA. Tudo aquilo que a gente fez foi uma semente que germinou. Vieram os frutos, mas esses frutos é aquela história. Quando você planta uma árvore frutífera, a primeira safra é pequena, a segunda é um pouco maior. Hoje, eles já têm um pomar. Certo? E cabe a eles saber não apenas colher e usufruir dos frutos, mas replantar sementes para que essa árvore hoje vire uma floresta, certo? E que eu acho que isso é que tem que acontecer para a sociedade cada vez ser mais forte.